O oceano não tem memória, mas tem cicatrizes. E o cruzeiro Majestic Dawn era uma delas, uma ferida de ferrugem e silêncio no tecido do Atlântico Norte. Desaparecido há 2 anos, ele não foi encontrado por satélites ou pela guarda costeira. Foi encontrado por acaso, por 2 pescadores portugueses, cujos rostos enrugados pelo sol haviam visto de tudo, exceto aquilo. Em uma noite sem lua, quando a névoa era tão densa que o mar e o céu se tornaram uma única entidade cinzenta, ele surgiu. Primeiro, como uma parede de escuridão onde não deveria haver nada. Depois, como o contorno de um navio, silencioso e morto. Parecia apenas mais um casco abandonado. Um dos muitos fantasmas que assombram aquelas águas. Mas então eles ouviram o som. Não era o gemido do metal ou o assobio do vento. Era um som rítmico, metódico, o som metálico e arrastado de correntes pesadas sendo puxadas pelo convés. O som parava, depois recomeçava, como se um prisioneiro invisível estivesse andando em círculos em uma cela ao ar livre. Assustados, os pescadores se afastaram, levando consigo apenas a história. Uma história que a maioria descartou como uma alucinação nascida da névoa e do isolamento. Mas a história chegou aos ouvidos certos. E esses ouvidos pertenciam a Will. Ele não era o ator de cinema Will Smith, embora a semelhança em seu nome e em sua presença calma e imponente fosse uma ironia que o seguia. Este Will era um especialista em ressonância de eventos, um termo que ele mesmo cunhou para descrever seu trabalho. Ele investigava os ecos deixados por tragédias, especialmente no mar. Ele acreditava que certos eventos, certas emoções, podiam impregnar um lugar, deixando uma cicatriz não no espaço, mas no próprio tempo. E o som de correntes em um navio vazio era exatamente o tipo de eco que o atraía. Ele montou uma pequena equipe de especialistas. A doutora Iris Thorne, uma física que teorizava sobre impressões quânticas em ambientes. E Jax, um mergulhador de resgate e especialista em operações táticas. Um homem cuja calma era tão profunda quanto o oceano que ele explorava. A abordagem deles ao Majestic Dawn foi como uma cena de um filme de terror. O navio estava exatamente onde os pescadores disseram, envolto na mesma névoa fria e antinatural. O silêncio era absoluto. Não havia o som de correntes agora. Apenas o som suave de seu próprio barco de pesquisa cortando a água oleosa. Ao subirem a bordo, o mundo mudou. O ar ficou pesado, frio, carregado com o cheiro de ferrugem e de algo mais, algo orgânico e antigo, como metal molhado e ossos. O convés estava vazio, exceto pelas poças de água salgada e pelo véu de ferrugem que cobria tudo. Mas a sensação de que não estavam sozinhos era imediata e esmagadora. Não era a sensação de estar sendo observado, era a sensação de estar sendo seguido. Will parou, a mão levantada. Jax e Iris congelaram atrás dele. Eles ficaram em silêncio, ouvindo. E no silêncio, eles ouviram o som de seus próprios passos na poeira de ferrugem. E depois, um eco. Um eco que não pertencia às paredes ou ao casco. Um quarto passo, suave e arrastado, que se juntava aos 3 deles. Eles estavam parados, mas o som continuava por uma fração de segundo antes de parar também. Eles estavam sendo espelhados, sincronizados. A pergunta que se formou na mente de Will, que se agarrou a ele como a névoa úmida, é a mesma que agora se apresenta a você. Você já andou sozinho em um lugar escuro e teve a certeza absoluta de que o som de seus próprios passos não era o único som que você estava fazendo? A exploração do Majestic Dawn tornou-se uma dança aterrorizante com um parceiro invisível. A cada passo que a equipe de Will dava, o eco fantasma respondia, sempre um instante atrasado, sempre perfeitamente sincronizado. Se eles corriam, o passo arrastado se tornava mais rápido. Se eles paravam, ele parava. A sensação era de uma perseguição inevitável,
de estar acorrentado a uma sombra audível. Jax, um homem que enfrentara as profundezas esmagadoras do oceano sem medo, estava visivelmente abalado. Ele descreveu a sensação da maneira mais perturbadora. É como andar com o próprio reflexo. Ele sussurrou para Will, seus olhos varrendo os corredores escuros. Só que mais rápido do que você. Ele sabe para onde você vai virar, antes mesmo de você virar. O navio era um labirinto de escuridão e decadência. As luzes de emergência haviam morrido há muito tempo e a única iluminação vinha de suas poderosas lanternas. Os feixes de luz cortavam a penumbra, revelando cenas de abandono apressado. Pratos de comida mofada nas mesas do refeitório, roupas espalhadas nas cabines, um baralho de cartas espalhado no chão de um salão, como se um jogo tivesse sido interrompido por um terror súbito. Mas não havia sinais de violência. Não havia sangue, nem buracos de bala, nem corpos. Apenas a evidência de uma evacuação instantânea e total. E a presença que os seguia passo a passo. A doutora Thorne, com seus sensores, tentava encontrar uma explicação lógica. Há flutuações eletromagnéticas anômalas, ela dizia, olhando para seu tablet. E bolsões de ar frio que se movem, mas nada disso explica o som. A acústica aqui é errada. O som não se propaga, ele parece ser gerado localmente, bem atrás de nós. A cada corredor que exploravam, a sensação se intensificava. Will começou a notar os detalhes. O passo fantasma não era apenas um passo, tinha textura. Era um som duplo, o som de um pé descalço e úmido no aço, seguido imediatamente por um som metálico. Um leve arrastar, como o de um grilhão solto. E o peso. O passo soava pesado, mais pesado que um homem. Eles chegaram à escada principal, uma estrutura de ferro em espiral que descia para os níveis mais baixos do navio. Eles pararam no topo, a escuridão abaixo parecendo um poço sem fundo. E no silêncio, eles ouviram o passo se aproximando lentamente pelo corredor atrás deles. Passo, arrasta, passo, arrasta. Ele não estava mais apenas os seguindo, estava os alcançando. A equipe se virou como um só, as lanternas convergindo para o corredor escuro. Não havia nada lá, apenas a longa extensão de metal enferrujado. Mas o som continuou, ficando cada vez mais alto, cada vez mais perto. Passo, arrasta, passo, arrasta. Estava a poucos metros de distância, mas não havia nada para ver. O terror de enfrentar um inimigo invisível era paralisante. Jax levantou sua arma, mas não havia alvo. Ares recuou, o rosto pálido de pavor. Will permaneceu firme, forçando-se a analisar, a entender. O som não era de algo vindo em direção a eles no espaço tridimensional. O som estava se manifestando, estava se tornando mais real. E quando o som estava tão perto que eles podiam sentir a vibração no chão, ele parou, bem na frente deles. E no silêncio que se seguiu, eles ouviram um novo som. O som de uma respiração profunda, gutural, ofegante, vindo do ar vazio bem na frente de seus rostos. O que quer que os estivesse seguindo, havia finalmente os alcançado. E estava parado ali, invisível, respirando o mesmo ar que eles. A respiração invisível no topo da escada foi o ponto de ruptura. O terror deixou de ser uma ameaça distante e auditiva e se tornou uma presença imediata e sufocante. A equipe recuou, descendo as escadas em uma fuga desordenada. O som dos passos arrastados, agora misturado com o som de seus próprios corações batendo descontroladamente. Eles não estavam mais explorando, estavam sendo caçados. Eles se refugiaram nos níveis de carga do navio. Um labirinto de compartimentos vastos e escuros. Foi ali, em meio ao cheiro de óleo e metal, que encontraram as correntes. Elas não estavam armazenadas, nem empilhadas. Estavam instaladas. Grossas correntes de ferro, do tipo usado para ancorar navios. Estavam aparafusadas diretamente nas paredes e no chão de aço.
Elas pendiam em arcos pesados, ligando paredes opostas, cruzando o chão como serpentes de metal adormecidas. Não havia nenhum propósito aparente para elas. Não eram para prender carga. Não faziam parte da estrutura do navio. Eram adições. Como se alguém tivesse transformado o porão do navio em uma masmorra. Will se aproximou de uma das correntes. A luz de sua lanterna percorrendo os elos enferrujados, cada um do tamanho de seu punho. "Isso não faz sentido", disse Jax, sua voz ecoando no espaço cavernoso. "Para que serve tudo isso?" E então, eles notaram o movimento. Uma das correntes pendurada no meio da sala estava balançando, levemente, para frente e para trás, em um ritmo lento e hipnótico. Não havia vento, não havia corrente de ar. As outras correntes estavam perfeitamente imóveis, mas esta se movia. "É ressonância simpática", disse a Dra. Thorne, a explicação soando fraca e desesperada. "A vibração do casco do navio..." Mas enquanto ela falava, a corrente parou de balançar. E outra, a 10 metros de distância, começou. O mesmo balanço lento e deliberado. Não era aleatório. Era um padrão. Era uma comunicação. Era a coisa. A presença, mostrando a ele sua força, sua capacidade de manipular o mundo físico. O balanço parou. E uma terceira corrente, bem ao lado de onde Will estava, estremeceu. E depois começou a se mover. Como se algo invisível a tivesse agarrado, balançado e depois soltado. Will sentiu a verdade em seus ossos. Os sons que os pescadores ouviram não eram de correntes sendo arrastadas por um prisioneiro. Eram as próprias correntes movendo-se sozinhas. E os passos que os seguiam eram o som da coisa que as movia. Ele olhou ao redor, para a floresta de correntes que os cercava. Eles haviam seguido a criatura até seu ninho. E o ninho era uma teia de aranha de ferro. Cada corrente era um fio, e a aranha invisível estava em algum lugar no centro, sentindo suas vibrações, sabendo exatamente onde eles estavam. A sensação de estar sendo seguido foi substituída por algo pior. A sensação de estar preso. Eles estavam no centro da teia. E cada movimento que faziam, cada som que emitiam, apenas alertava a aranha de sua presença. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. A única coisa que se movia agora eram os feixes de suas lanternas dançando nervosamente pela floresta de metal. E no silêncio Will ouviu, não os passos, não a respiração, mas o som de um único elo de corrente caindo no chão de metal. Um som agudo e claro, vindo do escuro bem atrás deles. A queda do elo da corrente foi um tiro de partida. A equipe não esperou para ver o que viria a seguir. Eles correram, fugindo da masmorra de ferro, subindo de volta para os convéses superiores. A sensação de perseguição agora, uma certeza aterrorizante. Eles se barricaram na sala de rádio, a pequena cabine no alto do navio, parecendo o único lugar remotamente defensável. Foi ali que a Dra. Thorne, em uma tentativa desesperada de encontrar uma explicação racional, começou a analisar as gravações de áudio que seus equipamentos haviam captado desde que subiram a bordo. Ela os reproduziu em seus fones de ouvido, o rosto iluminado pelo brilho azul de seu laptop. Will e Jax montaram guarda na porta, ouvindo cada rangido do navio, cada gemido do vento. "Will, Jax, vocês precisam ouvir isso", disse Ares, a voz tensa. Ela removeu os fones de ouvido e conectou o laptop a um pequeno alto-falante. Ela tocou a primeira gravação, feita quando eles subiram a bordo pela primeira vez. O som de suas próprias botas no convés, suas vozes, tudo normal. Agora, escutem a mesma gravação, mas com os ruídos de fundo amplificados e as nossas vozes filtradas, disse ela. Ela tocou o arquivo modificado. O som era estranho, distorcido, mas por baixo, claro como o dia, estava o som de um quarto par de passos, arrancado, metálico. Os passos que os seguiram desde o início, capturados em áudio, mesmo quando eles não os ouviam.
Ele estava conosco desde o momento em que pisamos neste navio, sussurrou Jax. Mas foi a próxima gravação que quebrou a espinha dorsal de sua coragem. Era do momento em que estavam parados no topo da escada, quando a respiração invisível os confrontou. Aris tocou o áudio original. Suas próprias respirações ofegantes, o silêncio. Depois, ela tocou a versão filtrada. A respiração gutural estava lá, alta e clara, mas havia mais. Havia sons metálicos que não estavam presentes no momento. O som de elos de corrente se chocando suavemente. O som de madeira sendo esmagada como um taco de beisebol quebrando. E no fundo, o ritmo lento e cadenciado dos passos pesados. A entidade não era apenas uma assombração auditiva. Ela estava interagindo com o ambiente, mas suas interações estavam fora de fase. Visíveis apenas para a tecnologia, não para os sentidos humanos. E então, Aris isolou os passos. Observem isso, disse ela, apontando para a forma de onda na tela. Nossos passos têm um ritmo. Andamos, paramos, mas os passos dele... Olhem, a forma de onda dos passos fantasma era um espelho perfeito da deles. Quando a gravação mostrava que eles estavam andando, os passos dele andavam. E no exato milissegundo em que eles paravam, os passos dele paravam. E recomeçavam no instante em que eles recomeçavam. Não era uma perseguição, era uma imitação, uma mímica perfeita. Ele não está nos seguindo, disse Will. A compreensão o atingindo com uma força nauseante. Ele é o nosso eco, ele é a nossa sombra, só que feita de som. A entidade não era um fantasma que assombrava o navio. O navio era seu instrumento, e eles eram os músicos. E a música que estavam tocando era uma canção de ninar de seus próprios passos, conduzindo-os para a loucura. Naquele momento, eles ouviram um som do lado de fora da porta da sala de rádio. Era o som de passos, os passos deles. Mas eles estavam todos parados dentro da sala. O eco havia se desprendido, não estava mais os imitando. Agora, ele estava andando por conta própria. O som dos passos do lado de fora da sala de rádio era a declaração final de guerra. A entidade não estava mais brincando de espelho. Estava reivindicando sua independência. A equipe ficou em silêncio, encurralada, ouvindo seu próprio eco fantasma patrulhando o corredor. Foi nesse silêncio tenso que Will se lembrou de uma coisa que havia esquecido no pânico da fuga. O navio deveria ter um diário. Não o diário de bordo oficial na ponte, mas os diários pessoais que os marinheiros mantinham, muitas vezes escondidos em suas cabines. Era uma chance remota, mas era a única pista que lhes restava sobre a natureza de seu algoz. Sob o disfarce de um silêncio temporário dos passos, eles saíram da sala de rádio e, movendo-se como sombras, começaram uma busca desesperada nos alojamentos da tripulação. Eles procuravam por qualquer coisa, um pedaço de papel, uma anotação, um vislumbre da mente dos homens que morreram ali. Foi Jax quem o encontrou, embaixo de um beliche, em uma cabine, que fedia a mofo e desespero. Havia um pequeno livro, encadernado em lona, encharcado de água salgada. A maioria das páginas era uma mancha ilegível de tinta, mas as últimas páginas, escritas com uma pressão que rasgou o papel, ainda eram vagamente legíveis sob a luz da lanterna. A caligrafia era um caos de desespero. Will leu as palavras em voz alta, a voz um sussurro rouco na cabine silenciosa. A frase era a mesma, repetida dezenas de vezes, preenchendo as páginas finais, cada repetição mais desesperada que a anterior. A frase não era um aviso sobre um monstro, era uma redefinição de uma ferramenta. As correntes não prendem, elas chamam. A frase pairou no ar, mudando tudo. As correntes que eles viram no porão, que pensaram ser parte de uma masmorra, de uma prisão, não eram para conter algo, eram para invocar algo. Eram antenas, faróis, eram um chamado, cantando uma canção de metal e ferrugem
para o que quer que estivesse ouvindo nas profundezas do oceano ou do espaço. A tripulação original não havia encontrado um monstro. Eles o haviam convocado. Acidentalmente ou de propósito, eles haviam tocado o sino, e a coisa que atendeu ao chamado foi o que os consumiu. Enquanto a verdade daquelas palavras se assentava, o som dos passos no corredor retornou, mas estava diferente. Não era mais o som de um único eco. Eram dezenas, centenas. O som de um exército de ecos, todos marchando em uníssono, o som de pés descalços e correntes arrastadas enchendo o navio. O chamado havia sido renovado, e a presença deles a bordo era a cerimônia. Eles não eram as vítimas, eram a oferenda. As correntes não chamavam apenas a entidade, elas chamavam por mais, elas chamavam por eles. Will olhou para as palavras no diário, a caligrafia desesperada do marinheiro morto, e ele entendeu a verdade final. O navio não era uma casa assombrada, era um templo, e o culto ainda estava em sessão. A revelação do diário foi o fim do jogo. Não havia como lutar contra um chamado, contra um ritual. Eles eram apenas os sacrifícios em um altar de ferrugem e eco. A fuga tornou-se a única opção, não mais para investigar, mas para sobreviver, para levar o aviso ao mundo. A jornada de volta ao convés foi um inferno auditivo. O som de centenas de passos e correntes os perseguia. Um tsunami de ruído fantasma que ameaçava engolir sua sanidade. Eles chegaram ao convés, o ar frio da noite os atingindo. O barco de pesquisa estava lá, uma silhueta escura na água, a promessa de salvação. Mas quando se viraram para descer a escada de corda, viram que não estavam sozinhos. Parados em um semicírculo ao redor da escada, estavam eles, as figuras, as silhuetas de marinheiros, translúcidas e cintilantes sob a luz fraca da lua. Eram a tripulação original, os homens que haviam feito o chamado. E eles não estavam ali para atacar, estavam ali para observar, para testemunhar. E no meio deles, uma forma mais escura, mais alta, a forma da respiração invisível e dos passos pesados, a entidade que havia atendido ao chamado. A equipe recuou, encurralada. E então, as correntes no convés, as que prendiam as âncoras e os equipamentos, começaram a se mover. Elas deslizaram pelo chão como serpentes de metal, subindo pelos corrimãos, envolvendo-os não para prender, mas para tocar, para chamar. Will sentiu o frio do metal enferrujado em sua pele, e com o toque veio o som em sua cabeça. O coro, as vozes, chamando seu nome, prometendo-o ao mar. A história da equipe de Will termina aí, nos registros oficiais. Eles nunca retornaram. Foram declarados perdidos no mar, vítimas do mesmo mistério que levou o Majestic Dawn. Mas a história não termina no silêncio. Ela termina nos sonhos, nos pesadelos daqueles que investigaram o caso de longe, que ouviram as gravações. A doutora Thorne, em suas anotações, escreveu sobre sonhos recorrentes com o som de correntes. Jax, em suas poucas entrevistas, falou sobre a sensação de ser seguido, mesmo em sua própria casa. E o mergulhador. Havia um mergulhador, parte de uma equipe de recuperação posterior enviada para procurar por destroços, que nunca mais voltou ao mar. Ele contou a história apenas uma vez a um psiquiatra. Ele disse que, em seus sonhos, ele estava de volta ao navio na escuridão, e ele ouvia o som de correntes se aproximando, e então ele sentia alguém parado bem atrás dele, tão perto que podia sentir a respiração fria e úmida em seu ouvido. E a presença invisível estava segurando algo pesado em suas mãos. Algo feito de ferro. E no sonho, ele sabia com uma certeza que o fazia acordar gritando que a coisa que o segurava não estava ali para prendê-lo. Estava ali para lhe oferecer. Para lhe oferecer um lugar no chamado. Para lhe oferecer sua própria corrente. E a oferta, ele sabia, era para sempre. Se essa história te arrepiou,
curta, se inscreva e compartilhe com alguém que ama os mistérios que o oceano se recusa a entregar. Desafio do dia. O que você acha que a frase "as correntes não prendem, elas chamam" realmente significa? Que tipo de entidade responde a um chamado como esse? Deixe sua teoria nos comentários.